Olá pessoal, é bom estar de volta aqui com os tutoriais junto ao canal, aqui me recuperando de uma forte sinusite durante este tempo, mas vamos lá ao que nos interessa. Eu vou começar hoje falando a respeito de um modificador e nós vamos falar hoje sobre o Build, que é um modificador de construção. Então eu tenho aqui um objeto de malha bem básico, que é o cubo. Se entrarmos com ele no modo Edit Mode, vocês vão perceber que ele é um objeto formado de 12 arestas, 8 vértices e 6 faces. Aí vocês vão me dizer, poxa Luciano, como é que você sabe isso? Vocês vão ver aqui embaixo que existe as informações sobre o objeto, que é composto de 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Esse objeto eu vou precisar dividir mais ainda essa malha dele, fazendo com que ele se torne um objeto bem mais complexo do que esse que nós estamos vendo. Então, para essa finalidade, eu vou usar o botão direito do mouse e vou utilizar esse recurso chamado Subdivide. Clicando nele, vão se abrir aqui no canto inferior esquerdo as configurações. Eu vou clicar na setinha da esquerda e entre as opções eu tenho aqui uma chamada Number of Cuts, que tiver com a versão em português aí, vai estar escrito número de cortes. Vamos então aumentar esse número de cortes aqui para 20 e dar o Enter. Observe que quando eu faço isso, eu vou fechar só aqui a configuração, eu consigo 20 linhas na vertical e 20 na horizontal. Então eu faço com que a malha do objeto ela seja mais complexa. E aqui vocês vão ver que o número de faces, arestas e vértices na composição do objeto vão ser bem maior do que aquela que eu coloquei inicialmente. Mas se voltarmos ao Object Mode, para entender o Build, que é o modificador de construção, nós vamos voltar nossa atenção aqui para o editor de propriedades, na janela da direita. Nós vamos selecionar o ícone que representa os modificadores, que é a chave inglesa, e vamos clicar em Add Modifier, que é o adicionador de modificadores. Aqui nós temos algumas colunas que vão permitir modificar, gerar, deformar ou simular com o modificador. E nós vamos vir nessa coluna chamada Generate, procurar justamente aqui aplicar o modificador chamado Pure. Nós vamos clicar nele, observe que o objeto inicialmente ele some. Mas se nós utilizarmos aqui o player da timeline ou a barra de espaço, vocês vão ver que a agulha anda e o objeto começa a construir uma forma que é a forma cúbica. Isso ocorre se vocês selecionarem a agulha, pressionarem o botão esquerdo, arrastarem, vocês vão ver que vai do frame 1 até o frame 100. Por quê, Luciano? Porque aqui nas configurações do modificador, vocês vão ver aqui à direita, nós estamos dizendo, eu vou trazer um pouco essa janela mais para cá, que esse efeito ele vai começar a partir do frame 1. Ele vai ter um comprimento de 100 frames. Então a construção vai acontecer durante 100 frames. Se eu diminuir esse lente aqui, que é o comprimento, para 20, observem que haverá uma aceleração maior na construção. Então se eu voltar aqui do frame 1 com o player, ele em 20 frames ele já fez a sua construção. Se eu aumentar aqui para 200, eu vou fazer com que a construção no processo ele seja um pouco mais lento. Mas observem que o efeito aqui ele acontece do zero até construir o objeto, mas eu tenho como simular a desconstrução desse objeto. Eu tenho essa opção chamada Reverser. Eu clicando nela, em vez de construir do zero até o ponto final, eu desconstruo o objeto a partir do frame 1 e ele vai desmontando ou desintegrando-se com o efeito aqui desse modificador. É bem interessante. Só que ele acontece de uma forma ritmada. Eu posso fazer com que ele aconteça de uma forma randomizada, sem precisar estar nesse ritmo de uma lateral primeiro, de outra lateral depois. Então eu posso usar essa opção Randomize selecionada, clicar o player e vocês vão ver que ele se desconstrói de uma forma randômica. Se eu quiser desintegrar de forma mais rápida, eu diminuo o comprimento entre o frame inicial e até o ponto que eu queira que aconteça o processo do modificador. Então eu posso permitir aqui usar 50 frames como comprimento e vocês vão ver que a desintegração, quando eu der a animação, é bem mais rápida. Com isso a gente pode fazer aqui alguns efeitos bem legais do objeto desintegrando ou integrando-se aqui na área de trabalho. Então esse é um modificador que vai facilitar bastante alguns efeitos que vocês utilizem no projeto que vocês estejam elaborando aí na área 3D. Então se eu quiser fazer uma animação, eu posso utilizar apenas aqui 65 frames aqui nesse tipo de animação. Então eu posso diminuir aqui
a minha timeline para 65. Veja que eu dou um espaço menor. Se eu quiser criar o render do efeito, eu vou vir aqui em render, selecionar qual a engenharia que eu quero usar, vou mantê-lo aqui no Eevee. Aqui no sampling eu vou escolher a taxa de amostragem do render, vou deixar aqui em 30. E agora eu posso clicar em Output para definir a dimensão do vídeo que eu quero. Posso definir aqui HDTV 720. Vou diminuir aqui o tamanho da tela da renderização, vou deixá-la aqui em 50% apenas. Vou rolar as configurações até encontrar a opção chamada Output, que é a saída. Vou escolher um local para salvar o arquivo e vou selecionar um nome aqui. Vou colocar aqui como Build. Aqui agora eu vou selecionar o formato que eu quero do vídeo. Então eu vou clicar, como eu não vou ter som, eu vou utilizar aqui o formato AVI JPEG, manter o Color em RGB e o Quality em 100%. Basta agora eu renderizar, clicando aqui em cima, em Render Animation, eu vou criar o quadro a quadro do objeto se modificando na desintegração junto ao processo. Então eu crio aqui uma animação simples de desintegração desse cubo. Se eu quiser como ficou o vídeo, eu posso clicar em View Animation e aqui eu tenho o efeito da animação. Aí cabe a vocês criarem ambiente, cores, materiais que façam um bom efeito aí na animação que vocês quiserem.